mas se não se colocar, não tem como Deus abençoar. Nós, como ser humano, pedimos para o nosso Pai. Glória a Deus, Ele nos aleluia. dá. Então imagina Deus. Se nós pedirmos para Deus, Ele vai nos conceder, mas segundo o seu coração. Nem sempre nós vamos receber, porque às vezes não temos. Então, vamos orar. Convido a igreja a se colocar de pé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai. Deus de maravilha. Nós confiamos no Senhor. Temos a certeza que o Senhor, Pai, vai suprir todas as nossas necessidades. Espírito Santo. A necessidade de cada um. E aqui está, Senhor, o anjo da igreja, qual vai ministrar nesta noite. Com certeza o Senhor já tem colocado no seu coração a palavra, a qual vai ser para esta noite para passar para nós que somos Pai. E que nós que vamos ouvir, Senhor, que possamos prestar atenção nesta palavra, a qual vai ser falada nesta noite. Para que, Senhor, ó Pai, possamos aprender com ela. E mais ainda, Senhor, para sermos bem-aventurados, guardar na tábua do nosso coração e praticar esta palavra. Porque aqueles que praticam a palavra santa, sagrada, imutável que é do Senhor, de nada não percorre. Mesmo, Senhor, na angústia, o Senhor tem prometido para a tua igreja que, Senhor, ó Pai, vai sustentar, vai guardar. Então, meu Deus, que assim seja, e agradeço esta oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, aleluia, salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, os irmãos sentarem, abre a nossa Bíblia. Glórias a Deus, vamos estar lendo o texto da palavra que se encontra, glórias a Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo de número 28. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, glórias a Deus, de número 7, e o versículo de número 28, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e aconteceu que quando Jesus acabou este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Glórias a Deus. Pedimos para que os irmãos continuem orando pelo pastor Jefferson. Aleluia. Ele não está enfermo, né? Os irmãos acham que ele está enfermo, não. Ele passou por um procedimento médico e ele está em recuperação, né? Então não chega a ser uma enfermidade, né? É uma recuperação devido ao procedimento médico que ele passou ali, né? E eu creio que depois que ele se recuperar, ele vai ter muitas histórias para contar para vocês. Glórias a Deus. Então, irmãos, aguardem que vem coisas novas chegando. Aleluia. Glórias a Deus. Queremos estar falando sobre a palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que esse culto ele foi intitulado como culto Conhecendo a Verdade. Pastor Jefferson teve essa direção, né, de colocar então o título desse culto Conhecendo a Verdade. E nós sabemos que a verdade não é nada mais do que o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Aleluia. E para a glória do Senhor, né? Jesus, ele se manifestou como a verdade de Deus aqui na terra para nos trazer a salvação. Então, conhecendo a verdade, própria Bíblia nos fala: conhecereis a Deus e prossigais em conhecer. Glórias a Deus. Deus, ele é tão grande que nós nunca vamos conhecer ele na sua totalidade. Aleluia. Por mais que nós conhecemos Deus, temos experiência, né, através da manifestação do Espírito Santo, através dos dons do Espírito, do batismo do Espírito Santo,
aleluia, da presença do Senhor. Nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade. Por isso a necessidade de nós estudarmos a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai revelar Deus para nós. Então, quanto mais nós estudamos a palavra, mais de Deus nós conhecemos e mais Deus se revela para o seu povo. Glórias a Deus. Ouvimos algumas mensagens nesse final de semana e eu sempre gosto de relembrar, porque para que a igreja possa guardar a palavra. Ouvimos aqui no sábado o auxiliar Eliel pregando sobre Gálatas 1, versículo 8, aonde fala que se nós ou algum anjo vier trazer outro evangelho que não seja esse que nós recebemos do Senhor, que seja anátema, seja amaldiçoado. Glórias a Deus. E também nós tivemos ali em um culto no dia de ontem, na congregação da Tibaúva, onde o auxiliar irmão Israel pregou sobre Lucas capítulo 4, sobre a tentação de Jesus no deserto. Glórias a Deus. Se os irmãos não participaram do culto, acesse a rede social da igreja, lá no Facebook da congregação da igreja. Os irmãos vão ter a mensagem gravada para continuar se edificando. Nós não gravamos os cultos para se exibir, para se aparecer, não, mas para que esse conteúdo que é gravado possa alcançar mais vidas na presença do Senhor. Glórias a Deus, porque a palavra ela tem poder. Aleluia. Quantos irmãos que ouvem mensagem de pregadores que já partiram para a glória e sente a graça de Deus, sente a virtude de Deus. Um dos pregadores que é muito bom ouvir é o pastor Luiz Antônio, que foi para a glória, mas as suas mensagens continuam com virtude, ali mesmo que sendo gravada, mas a palavra é Deus que se responsabiliza. Glórias a Deus. Então, por isso é importante nós valorizarmos as mensagens, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Ontem, ali no culto, um obreiro que estava afastado voltou para o Senhor, para a glória do Senhor. Teve jovens ali que fizeram um propósito com Deus. Esse é o poder da palavra. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. O pastor Gerson pediu para mim trazer a palavra no dia de hoje, porque ele não poderia estar aqui. E eu gostaria de falar um pouco sobre a doutrina. Glórias a Deus, porque a palavra doutrina, quando se fala doutrina na igreja, as pessoas já correm, já vão saindo porta fora, porque acham, lá vem ele falar de costume, de coisas de homem, aleluia. Por falta de conhecimento, as pessoas às vezes se espantam com a palavra doutrina. Glórias a Deus. E aqui na palavra que nós lemos, Jesus estava terminando o Sermão do Monte. Eu recomendo aos irmãos que estão chegando na fé, e até mesmo os crentes que não têm hábito de ler a Bíblia, que leiam, aleluia, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, aonde vai estar ali todo o Sermão da Montanha, aonde Jesus começou a ensinar aos discípulos, ensinar a multidão que estava ali. E os irmãos vão ver que tem muita coisa boa ali para quem quer ser crente. Glórias a Deus. O Senhor estava ensinando ali no Sermão da Montanha as bases, aleluia, espiritual para quem quer permanecer, aleluia, dentro do seu reino aqui na terra. No momento, o nosso rei, o rei está ausente, aleluia, mas o Espírito Santo está conosco, e nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é a pregação do Evangelho, seguido dos sinais e maravilha, através dos dons do Espírito Santo. Então o reino de Deus já está entre vós. Foi o que Jesus falou para os discípulos. No momento o rei está ausente, mas ele vai voltar um dia para reinar sobre os judeus, para reinar sobre a nação de Israel. Lá depois da grande tribulação,
aleluia, mas Ele não vai vir como nosso rei. Ele não é o rei da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador da igreja, Ele é o noivo da igreja, e nós iremos juntamente com o Rei de Deus, aleluia, para ajudar a governar as nações ali no reino milenar de Cristo. Mas no momento nós estamos experimentando uma experiência do reino de Deus aqui no nosso meio. E o Senhor estava ensinando aqui para a igreja, para os discípulos, aleluia, no Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, além daqueles que querem ver o reino do céu. Aleluia, bem-aventurados mansos de coração, bem-aventurados mansos de espírito, aleluia, o limpo de coração, os pacificadores. Aleluia, então ali fala sobre a felicidade daqueles que querem ver o reino do céu. Por isso eu recomendo aos irmãos, leiam a palavra. Aleluia, é muito importante, irmão, a igreja, aleluia, ler a palavra, amar a palavra, porque é ela que vai nos manter firme na presença do Senhor. No Sermão da Montanha, nós vamos encontrar também acerca do crente com a responsabilidade de ser o sal da terra e a luz do mundo. Uma função muito importante para nós, como igreja, é ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas eu só estou passando aqui os títulos do Sermão da Montanha, porque eu quero me deter na palavra doutrina, nesta noite aqui no espaço que me foi dado para trazer a palavra do Senhor. Nós vamos encontrar ali Jesus falando acerca de Jesus, a lei, Jesus e a ira, aleluia, sobre a oração, sobre o relacionamento cristão. Aleluia, o Sermão da Montanha vai falar também sobre a questão do adultério, a questão do divórcio, a questão do casar-se de novo, sobre a vingança, sobre a lei do amor, sobre a esmola, sobre a oração modelo, aleluia, sobre o jejum, sobre o tesouro do céu, sobre a candeia, sobre as preocupações, as ansiedades, aleluia, também vai falar sobre o julgamento, aleluia, sobre o caminho largo, o caminho estreito, vai falar também sobre os falsos profetas e sobre os dons alicerce. Glórias a Deus. Tudo isso você vai encontrar em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, aonde nós vimos aqui que o Senhor ensinando estas coisas, aqueles que estavam ali ouvindo se admiraram, porque Jesus ele ensinava de uma maneira diferente dos escribas, ele ensinava de uma maneira diferente dos fariseus, que eram os escribas, aqueles que eram responsáveis por escrever a lei, aleluia, eram pessoas que observavam a lei, mas de maneira diferente, e o Senhor veio para mostrar algo diferente para os seus ouvintes, aleluia, porque o ensinamento do Senhor era diferente, a doutrina de Jesus era diferente do que a doutrina do que os homens estavam ensinando ali naquele lugar. Então, aleluia, quando fala de doutrina, está falando de um conjunto de princípios, aleluia, aleluia, o qual vai nos oferecer um estilo de vida a ser vivido. Então, quando nós pegamos um conjunto de princípios acerca de um assunto, ali é uma doutrina que está sendo ensinada, é um ensinamento, aleluia, e as pessoas confundem doutrina com costume. É claro que o costume gerado pela sã doutrina é importantíssimo para a manifestação de uma santidade do povo de Deus, mas o costume em si é uma coisa e a doutrina é outra coisa. Quando se fala de doutrina, está falando dos ensinamentos de Jesus. Glórias a Deus. Quando Jesus ensinava os discípulos, e também ficou para nós os ensinamentos para ser praticado. Então, doutrina é um conjunto de princípios, aleluia, é um estilo de vida que a pessoa vai decidir se ela quer seguir ou não. Então, a doutrina de Jesus é o ensinamento da Bíblia Sagrada, e diante dessa doutrina, desse ensinamento, desse estilo de vida que é oferecido pela doutrina de
Cristo, as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher seguir esse estilo de vida ou não seguir. Ainda ontem falava ali com jovens que ficaram ali no final do culto, que aceitar a Cristo, ser crente, é escolher o lado bom da vida. Louvado seja o Senhor. Na verdade, quando nós aceitamos os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, nós só abandonamos aquilo que não presta, nós só largamos aquilo que não nos serve mais. Nós não fumamos mais, não bebemos mais, não mentimos, não adulteramos, não roubamos, aleluia. Então tudo isso, aleluia, deixado de lado, e todas as demais coisas que o ser humano tem direito, nós cristãos temos direito. Temos direito de comer, beber, se vestir, casar, ter um bom relacionamento, aleluia, tudo da maneira correta, conforme a doutrina de Cristo nos ensina. Então aceitar a Cristo é aceitar o melhor da vida, é aceitar o melhor que o Senhor tem aqui nesta terra para nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. As pessoas não conseguem chegar a esse entendimento. Aleluia, elas acham que aceitar a Cristo é se tornar escravo do sistema, é se tornar escravo de uma doutrina de homens. Não, aleluia, é estar debaixo da graça de Deus, vivendo os ensinamentos de Cristo, aleluia, a doutrina do Senhor. E a doutrina é muito importante, o ensinamento é importante, porque o ensinamento, ele vai influenciar na nossa personalidade. O que é a nossa personalidade? A nossa personalidade, ela fala de características que nos definem como pessoas, individual. Ali, cada um de nós temos uma personalidade que nos define, e os ensinamentos, a doutrina, ela influencia, aleluia, nessas características que são geradas em nós desde o nosso nascimento, aleluia. E essa influência, essa característica, ela que vai ditar os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos sentimentos. Aleluia. Aí nós começamos a entender que quando alguém é doutrinado por Cristo, alguém é doutrinado pela palavra, as suas ações passam a ser diferentes, os seus sentimentos passam a ser diferentes. Aleluia, os seus pensamentos não são mais como os pensamentos de antes de ele aceitar a Cristo, porque agora a sua personalidade foi influenciada pela sua doutrina, pela palavra, pela vontade de Cristo. Aleluia. Quando nós, aleluia, temos um filho, o filho, o Senhor nos dá como uma responsabilidade dos pais ensinar no caminho do Senhor. Quando a Bíblia fala em Provérbios capítulo 6, versículo 22, ensina, ou instrui, ou doutrina, ou treina o menino no caminho em que deve seguir, e quando ele crescer, ele não vai se apartar dele. Ou seja, o Senhor nos dá filhos para que nós, pelo ensinamento, nós influenciamos a sua personalidade, para que os seus pensamentos sejam pensamentos segundo a vontade de Deus, para que os seus sentimentos e as suas ações sejam conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Então o ensinamento, a doutrina, ela é muito importante para a influência dos nossos filhos naquilo que nós queremos que eles sejam. Aleluia. Nós, aleluia, glorificamos ao Senhor, porque nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós doutrinamos os nossos filhos, treinamos eles para aquilo que nós queremos que eles seguem. E quando eles cresceram, aleluia, por mais que nós temos uma das nossas filhas que não congrega, mas ela nunca pôde mais se apartar da verdade, porque ela foi ensinada, ela dorme com a verdade, se levanta com a verdade, caminha com a verdade, anda com a verdade gravada na sua consciência, porque um dia nós ensinamos a palavra e ela cresceu e não teve mais como se apartar da verdade. Por mais que ela não tenha sabido a verdade, mas ela não vai ser mais inocente diante de Deus, porque ela foi doutrinada, ela foi ensinada. Então a doutrina, o ensinamento é muito importante para influenciar
a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, as nossas ações, o nosso sentimento, em que nós vamos ter no nosso estilo de vida. E quando os pais falham nos ensino, ali deixem os filhos à mercê do mundo, aleluia, deixem os filhos a serem ensinados pela tecnologia, deixem os filhos serem ensinados pela internet. Aí é melhor o meu filho ficar ali com o celular na mão, porque ele está quietinho, do que eu ficar me preocupando com ele, tendo trabalho com ele. E não sabe que o seu filho está sendo doutrinado pelo sistema do mundo. Ali está sendo doutrinado por uma doutrina errada. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então é muito importante a doutrina, o ensinamento, tanto para nós da parte de Cristo e também de nós para com nossos filhos, para que eles possam ter uma boa escolha quando eles crescerem na presença do Senhor. Então não deixa de ensinar a palavra, não deixa de doutrinar. Aleluia, sempre que houver uma oportunidade, doutrine, louvado seja o Senhor, ensine, porque foi esta a função principal de Cristo, ensinar a palavra. Jesus pregava, fazia milagre, mas a prioridade foi pregar a mensagem do reino de Deus para a salvação das pessoas. Glórias a Deus. E o Senhor nos dá os filhos de uma maneira neutra quase, porque Ele quer que nós, os pais, influenciemos os nossos filhos naquilo que eles querem seguir. Agora, se eu for um pai maconheiro, cachaceiro, meu filho, ele vai crescer desde pequeno com aquela influência. A personalidade dele vai tender para ser um maconheiro, vai tender para ser um cachaceiro, porque foi essa doutrina que ele recebeu através do exemplo do seu pai. Então a tendência do filho cair nas drogas, na prostituição, no crime, ali vai muito daquilo que o seu pai é, ali do que o seu pai faz. Louvado seja o Senhor, porque isso influencia na personalidade do filho. E é essa influência que o ensinamento de Cristo traz para nós, a igreja. Ali o Senhor nos doutrina para nós sermos conforme a sua vontade, conforme o seu querer, aleluia, conforme servos e servas que somos súbditos do reino do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então ame a palavra, aleluia, deseje a palavra. Glórias a Deus, vá em busca da palavra, leia a Bíblia, e você e eu vamos ser doutrinados pelo Senhor, vamos ser ensinados pelo Senhor. Aleluia. É muito importante, irmão, nós aproveitarmos e ensinar os nossos filhos desde pequeno, porque a criança é muito mais fácil de ser alistada por aquilo que nós queremos. Aleluia. Quem é que não quer que o filho seja salvo? Salvação não é uma maldição para ninguém. Então todo pai vai querer que o filho seja salvo. Ele vai ter prazer em ensinar o seu filho nesse caminho para ser salvo. E a oportunidade é desde que a criança nasce, é desde que o filho nasceu, já for influenciado. Nós temos vários exemplos, por exemplo, ali por que numa tribo indígena, aleluia, as crianças que nascem crescem com aquela cultura e seguem, aleluia, arrisca a cultura daquela tribo indígena, porque elas foram doutrinadas naquilo ali desde que nasceram. Então aquilo ali influenciou a sua personalidade, eles cresceram para ser aquilo ali. Louvado o Senhor. E para que nós estamos criando os nossos filhos? Para serem servos de Deus, para serem crentes, para serem obreiros, para serem pregadores. Me alegro muito de ver ali o Israel, o Daniel pregando, outros jovens aí servindo a Deus, ali a jovem Emily e outras jovens que estão servindo o Senhor, porque de alguma maneira, aleluia, eles foram influenciados por essa doutrina, aleluia, louvado seja o Senhor, estão aí servindo a Deus. Então nós temos que aproveitar, porque tem muitos jovens que não foram doutrinados pelos seus pais para servir a Deus. E agora nós, a igreja, somos portadora desta mensagem. Pregar a palavra para influenciar pessoas, para servirem a Cristo. Enquanto nós aproveitamos desde pequeno, aleluia, é como os judeus, por exemplo.
Uma criança judaica dificilmente ela deixa de ser judeu, porque ela já nasce sendo ensinada, ali sendo doutrinada a recitar a Bíblia, aleluia, o Pentateuco, decorar os livros da Bíblia. Então eles crescem com aquela personalidade, dificilmente eles vão sair daquela influência que eles receberam desde pequeno. E assim é para o mal também. Tem muitas pessoas que aproveitam para doutrinar crianças e jovens para o mal. Por exemplo, aleluia, o Talibã. O Talibã, ele é um grupo militar islâmico, aleluia, que ele observa muito a lei do Alcorão. O Alcorão eles consideram como escritura sagrada de Alã, a mensagem de Alã para eles. Então eles têm essa estratégia, eles buscam o jovem lá na tenra idade para doutrinar esses jovens, aleluia, que se eles aceitarem ser um homem-bomba, aleluia, morrer ali por aquela causa, eles vão ser salvos, vão ter um paraíso, né, vão ter muita bênção, e eles doutrinam essas crianças desde pequeno para fazer aquilo ali. Por que eles têm facilidade de encher o corpo de bomba e se explodir? Porque eles foram doutrinados naquilo ali desde pequeno. Então a sua personalidade foi influenciada por aquilo ali. E é isso que nós temos que fazer com o nosso jovem. É isso que nós temos que fazer com nossas crianças, aleluia, com nossos irmãos, ensinar para aquilo que eles devem ser, para servir a Deus, porque nós sabemos que esse é o caminho verdadeiro, esse é o caminho certo, aleluia. Então nós temos que influenciar pessoas a seguirem esse caminho certo. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Se pessoas usam essas técnicas para levar pessoas para o mal, a igreja usa essas técnicas para levar pessoas para o bem. Glória a Deus. E é muito importante, irmão, nós sabermos o poder da influência. Nós podemos influenciar pessoas pelo poder do Evangelho. É claro que quem convence é o Espírito Santo, mas nós temos o trabalho de influenciá-los. Aleluia. Quando o Senhor fez uma grande festa e mandou que os seus servos fossem convidar, e era para esforçar que todos entrassem na festa, eles estavam influenciando aquelas pessoas a participar de uma festa. E é isso que eu e você como crente fazemos. Nós fomos salvos por Cristo para pregar a palavra, para influenciar pessoas para o reino de Deus. Esse é o objetivo de nós pregarmos. Ali não é ali vir aqui disputar quem prega melhor, quem prega mais bonito, como é que eu me portei, será que eu vou ganhar elogio pela minha pregação? Não. Ali o foco da pregação é influenciar pessoas a tomar decisões sérias, a se entregarem para Cristo, abandonarem a sua vida de pecado e saber que o caminho certo é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E nós já provamos disso na nossa vida. Glórias a Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, ali fala assim: para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então a preocupação do Senhor Jesus ensinar a igreja é para que a igreja não age como menino, ali como alguém que não tem conhecimento sólido das coisas e é fácil de ser influenciado. Eu falei aqui que o jovem, quando é criança, ele é fácil de ser influenciado pelo seu pai, com o ensinamento, é fácil de ser influenciado lá pelo Talibã, é fácil de ser influenciado pelas tribos, pelos judeus, né? Então pela cultura que vive. Então a criança, ela é muito fácil de ser influenciada, e o Senhor não quer que nós sejamos como menino, que nós tenhamos facilidade de ser influenciados por falsas doutrinas, por qualquer vento de doutrina. Nós temos que ter certeza do ensinamento que nós temos recebido da parte do Senhor e permanecer nele. Então a Bíblia está falando que muitas pessoas são levadas facilmente por qualquer vento de doutrina, porque não estão firmados na palavra, não querem ter um comprometimento com a doutrina de Cristo,
e qualquer vento de doutrina que vem, leva para lá, leva para cá, porque não tem firmeza na palavra de Deus. E o Senhor não quer que nós agimos desta maneira. O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento sólido acerca da sua palavra e da sua verdade, e deixar que o Espírito Santo nos mova. Se é para nós irmos trabalhar para Deus, pelo reino de Deus, em outro lugar, quem vai nos levar vai ser o Espírito Santo, não vai ser o vento de doutrina. Não vai ser porque lá o fulano liberou tal coisa, eu vou para lá. Isso aí é vento de doutrina. Mas lá pode, aqui não pode. São ventos de doutrina que carregam pessoas frouxas, que não estão firmadas na palavra de Deus. Aleluia. Mas se nós sermos movidos, temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva para dentro da vontade de Deus. Glórias a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai falar: não vos enganam, as más conversações corrompem os bons costumes. Glórias a Deus. Então veja aqui as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos corrompem os bons costumes que foram gerados pela palavra. Louvado seja o nome de Deus. Muitas vezes é gerado em nós um bom costume, porque a parte não prática dessa doutrina, são os bons costumes gerados por ela. O costume não gera doutrina. Se tu chegar aí num país, aquele costume daquele país não pode gerar uma doutrina para você seguir, mas a doutrina que está em você, o ensinamento de Cristo, a palavra, é que vai gerar um bom costume naquele lugar para você servir a Deus. Então a palavra fala que temos que vigiar com as más conversações, porque as más conversações, as más companhias, elas corrompem aquilo que foi gerado em nós pela palavra de Deus, se nós não vigiarmos. Porque as conversações, os ensinamentos, eles vão influenciando, eles têm poder de influenciar. E se nós não tivermos uma fé firme, aleluia, não tivermos uma posição firme com o Senhor, nós somos facilmente levados, por essas falsas conversações. Daqui a pouco chega uma desviada no teu ouvido, um desviado no teu ouvido e começa ali a jogar seta. Começa a jogar seta. E se tu abrir brecha para essa seta, daqui a pouco eu e você também estamos desviados. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Glórias a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 7, fala de doutrina de homens. Então veja, irmão, que a palavra está dizendo que existe várias doutrinas. Por isso que a doutrina de Jesus teve um diferencial no meio dessas outras doutrinas, porque Jesus ensinava de maneira diferente. Ele ensinava com poder e autoridade que era dado pela parte de Deus. Louvado seja o Senhor. E há muitas doutrinas que são de homens, e Jesus veio justamente para quebrar essas doutrinas, esses costumes, aleluia, essas práticas que aprenderam com seus pais de maneira errada. Quem é de nós que não fomos doutrinados em alguma parte da nossa vida de maneira errada? A gente não culpa nossos pais, eles não tinham a cultura cristã, eles não eram cristãos para nos ensinar, então eles nos ensinaram de maneira errada. Mas quando a palavra de Deus chegou em nós, a doutrina de Cristo chegou em nós, mudou todos esses ensinamentos, quebrou com esses costumes errados que eram trazidos pelos homens. Glórias a Deus, aleluia. Quantos de nós não fomos ensinados, por exemplo, a acender vela para os mortos? Nós éramos ensinados a acender vela para os mortos, não sabendo que quem recebia aquelas velas eram espíritos malignos, porque o morto não tem como receber nada. O morto morreu, já era, não tem mais nada que tu faça que o morto vai receber. Quem vai se aproveitar daquela situação ali são os demônios. Eles é que vão receber aquelas práticas erradas ali que nós aprendemos. Mas quando a doutrina do Senhor vem, ela nos livra de tudo isso.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade. O nome desse culto é Conhecendo a Verdade. Aleluia. E se nós pregarmos a verdade aqui como deve ser, irmão, muitos vão se sentir ali desconfortável, porque muitos não querem mais ouvir essa doutrina. Muitos já têm comichão nos ouvidos. Ali quando o pregador prega, pega o microfone, se não sair já revelando, profetizando, já se levanta e vai embora. Porque eles querem a profecia, querem a revelação. Mas se tiver ensinamento, palavra, ali como deve ser, muitos acabam desmaiando, porque não querem receber a verdade na sua vida. Glória a Deus. Mas não tem outro caminho. Se nós, aleluia, não trilharmos o caminho da verdade, nós estamos alongando a nossa caminhada de chegar até o propósito que Deus quer, porque não existe atalho, não existe outro caminho. O povo de Israel lá no deserto tentaram pegar um atalho e ficaram ali adiando a sua vitória. Glórias a Deus. Então, como nós já sabemos o caminho, vamos por ele para chegar mais rápido, para tomar posse da nossa vitória mais rápido, porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ali a pegar atalho é perca de tempo, porque vai ter que voltar lá atrás. Ali, se eu querer chegar a Deus por outros caminhos, por outros ensinamentos, pela mentira, aleluia, eu vou chegar lá, Deus vai mandar eu voltar. Não, mas não foi esse caminho que eu mandei que eu vinha a mim. Ali, o caminho que eu mandei você vir a mim foi pelo meu filho. Foi a ele que eu honrei. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi glorificado na glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele é o caminho e a verdade. E ninguém vem a mim se não for por ele. Então pegar atalho para chegar a Deus é perda de tempo, porque Deus nem vai te receber. Aleluia. Deus vai mandar voltar e entrar pelo caminho certo se você quiser chegar até ele. E como a palavra está nos revelando o caminho verdadeiro, para que perder tempo? Vamos entrar logo por ele, ali ter vitória, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia fala também de doutrinas de demônio. Por isso que doutrina não é costume. Costume é uma coisa, e o bom costume é necessário, para manter a decência e a santificação na vida da igreja. Mas a doutrina, ela não é o costume em si, porque existem doutrinas de demônio, ensinamentos de demônio. E a Bíblia diz que quando chegasse perto do fim, muitos, aleluia, não iam mais querer sofrer essa doutrina. O que seria sofrer essa doutrina? É aquele que quer praticar a palavra. Quando eu estou disposto a viver a palavra, eu estou disposto a sofrer essa doutrina. Porque tu só sofre algo que tu vive. Por exemplo, tu não vai sofrer uma dor de cabeça se tu não tem a dor de cabeça. Tu não vai sofrer aí um desarranjo, uma dor de barriga se tu não tiver dor de barriga. Então muitos não querem sofrer essa doutrina, não querem viver essa doutrina, não querem praticar os ensinamentos de Cristo e vão se sentir incomodados. Quando tiver mensagem desse tipo, vai dar comichão nos ouvidos, porque vai ficar incomodado, vai ficar inquieto. E o que eles vão fazer? A Bíblia diz que eles vão sair e vão catar líderes corruptos e líderes desviados que pregam segundo as suas concupiscências, porque daí eles vão achar ali pregadores que vão pregar uma falsa doutrina, alisando o pecado, dizer que não tem problema, que não tem que ter renúncia, que não tem que ter santidade. Aí ali eles vão sentir na bênção, porque eles não querem mais viver essa doutrina. Mas o Senhor nos chamou para a verdade, porque a única coisa que nos libertou e nos mantém até hoje é a verdade da palavra do Senhor. Você pode notar, irmão, que aquele que não gosta da verdade, ele não permanece firme. Ele faz aquela larida, acende o fogo, mas não mantém o fogo aceso, porque não fica botando lenha. Ela faz aquele fogo de palha e daqui a pouco dá no pé, some, porque não está firmado na palavra. Aí louvado seja o Senhor. Deixa o seu emocionalismo
aleluia, ser mais alto do que a sua espiritualidade. Mas quando nós estamos na palavra, na verdade, nós permanecemos para sempre. Nós somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Você até pode não ser tão, aleluia, influente como algum deles, mas você está aí firme, você está aí constante, você está vencendo a luta de todo dia. Pode até zombar de você, fazer a linha chacota, mas quando ao menos tu esperas, vão estar desviados, vão estar que nem um mudando, e você, para a glória de Deus, vai estar firme, porque a tua casa foi firmada na rocha, a tua casa não foi firmada na areia, a tua casa foi firmada na palavra de Deus, aleluia, e você vai permanecer para sempre na presença de Deus. Glórias a Deus. Então, a doutrina de Cristo é os seus ensinamentos para nós termos uma qualidade de vida espiritual na presença de Deus. Então, se nós queremos ter vitória na nossa vida espiritual, é só receber e aceitar a doutrina de Cristo, o ensinamento dele. A receita é ele que tem. É ele que tem a orientação certa para nós termos vitória. É nós que se descuidamos às vezes e não seguimos a risca. Se eu pegar aqui e fazer uma receita para a diaconisa Evangelia, e ela não correr a risca, a receita pode não sair conforme era para ser, porque ela não observou a receita conforme era, ela deixou alguns itens de fora. Aleluia, assim é a nossa vida com Cristo. Às vezes nós se atrapalhamos um pouco, é por nosso descuido, é porque nós se descuidamos nas orientações que o Espírito Santo tem nos dado. Aleluia, mas é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para ser ajudado pelo Espírito Santo, aleluia, para ser fortalecido pelo Espírito Santo, para pedir para ele: Espírito Santo, me ajuda, abre os olhos do meu entendimento, eu quero ser um sacrifício agradável para o Senhor, eu quero ser recebido como um culto na presença de Deus. Me ajuda, amado Espírito Santo. Eu sei que eu sou falho, sou fraco, aleluia, mas eu quero fazer as coisas certas. Aleluia, eu estou aqui, aleluia, com a minha fraqueza, mas eu quero ser ajudado pelo Espírito Santo. E com certeza, irmão, o Senhor vai ter prazer em nos ajudar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e nós estamos aqui para alcançar as misericórdias do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite para se colocar em pé. Quero fazer uma oração por ti e por mim também, para que nós possamos continuar firme, meu irmão. Aleluia, firme, minha irmã, na tua vitória. Seja um instrumento na mão de Deus. Aleluia, use o poder da palavra que está em você para influenciar vidas, para servir ao Senhor. Não deixe o desânimo espiritual te pegar. Aleluia, o dia é cansativo, mas a Bíblia diz que por mais que o homem exterior vai se corrompendo, o homem interior ele vai se renovando todos os dias na presença do Senhor. Então hoje é dia de renovo. Ali vamos orar para que Deus renove as nossas forças. Eu vou estar fazendo essa primeira oração. Depois o diácono Adelano vai estar dando continuidade, conforme o Espírito Santo lhe direcionar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então levante a tua mão aí, abre o teu coração para o Senhor e comece a orar. Aleluia. Senhor amado Deus, eterno Pai, aleluia. Nós estamos gratos a Deus por este momento na tua presença. Aleluia, porque a tua palavra tem poder. A tua palavra é a sua doutrina para a nossa vida. E é ela que nós queremos viver, ó Pai amado. Vem nos ajudar nesta noite, amado Espírito Santo, a sermos uma igreja fortalecida, um povo fortalecido na tua presença. Aleluia, um povo firmado na tua verdade. Aleluia, Pai querido, um povo que foi chamado para ser mais que vencedor. Venha, Pai querido, sobre a nossa vida nesta noite. Venha ajudar na nossa fraqueza. Aleluia, começa a derramar virtude sobre a nossa vida. Nós queremos sair daqui nesta noite, Senhor,
vai dando liberdade nesta noite, aleluia. Não aceita sair daqui nesta noite com esta canseira, não aceita sair daqui nesta noite com esse desejo espiritual. Parece que o culto não flui, parece que as coisas não acontecem, mas seja nesta noite um crente inconformado com esta situação e começa a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ter ânimo, eu quero ter graça na tua presença. Venha lá do Espírito Santo, é o Senhor que fortalece a igreja. Abençoe o pastor Jefferson, nós oramos pelo teu servo, aleluia, que ele possa ter uma boa recuperação. Abençoe ele na tua presença, fortalece ele ao Pai nesta noite, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Abençoe a sua família, abençoe a Clarissa da Rosalene, abençoe seus filhos. Sabemos que não é fácil a igreja, mas o Senhor está conosco, a tua presença está conosco. Sinta aí a presença do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus. Irmão, arreda essa Bíblia, passa aqui na frente. Em nome de Jesus, aquele que quer uma oração nessa noite, passa aqui na frente, pastor. Ela vai estar orando, vai estar com imposição de mãos, em nome de Jesus. Vai estar arredando essa cadeira aqui, continua orando, continua ligado na videira. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder estar na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Pai. Ah, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. A tua palavra foi pregada, Pai. Tudo que o Senhor é o ensinamento da palavra. Ah, Senhor, nos ajuda a guardar, Senhor, a tua palavra na palma do nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, continua orando, continua clamando, que é o momento certo. Tua palavra nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, Senhor, nos deixa sem esta noite, sem a tua presença, sem a tua graça, sem o teu Santo Espírito, Pai, para que possamos vencer os diabos. Espírito Santo, continua orando, a tua batalha, o mundo espiritual não quer que tu olhe, não quer que clamamos, mas nesta noite o nome de Jesus vai cair por terra, todo levante do inimigo, todo embaraço, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, vai colocando por terra, em nome de Jesus, Pai, a poder do teu sangue, a tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Ah, Senhor, a tua palavra foi semeada, Pai. Vai colocando por terra nesta noite, Pai. Tudo aquilo que vem de ti, Senhor, abençoa. A cada irmão que está aqui, Pai. Aquilo que cada um colocado na tua presença. Em nome do teu filho amado. Abençoa os diáconos, diaconistas, os pastores, os membros, dizimistas, os visitantes da paróquia, Pai. A cada irmão que entra dentro da denominação, de outra congregação, abençoa, Pai. Sim, Jesus mais, Pai. Aquele que tem ofertado na tua obra. Continua orando. A batalha, o mundo espiritual está aberto. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor.